Olá novamente, pessoal. Dando prosseguimento aqui no capítulo 5. Vamos lá. Bom, eu parei na discussão falando que força magnética não realiza trabalho, né? E realmente não realiza. Vou fazer um exemplo, mas antes vamos definir corrente elétrica. Não que vocês não saibam isso, vocês sabem isso de trás para frente. Mas tem uma forma diferente de escrever aqui, que provavelmente vocês não estão habituados, diferente do que vocês viram em Física 3. Em os livros de Física 3, seja o Moisés, agora eu não lembro se Moisés, acho que não. Acho que Moisés ele não chega a falar que corrente elétrica é um escalar. Mas o Halliday e o Sears, eles falam que a corrente elétrica é um escalar, tá? O que parece estranho, porque se você olhar as características da propriedade corrente elétrica, ela tem direção e sentido. E será que ela obedece às regras de soma vetorial? Também obedece, então ela é um vetor. Então por que eles definem lá em Física 3 como um escalar? Porque na maioria das equações, ela aparece como um escalar, principalmente nas equações de circuito. Então você vê que nas equações de circuito, como cada trecho de um circuito tem o fio está apontando numa direção e um sentido diferente, é muito mais fácil você ignorar a característica vetorial dela e trabalhar só com o módulo. Porque não precisa, na verdade, você não precisa se preocupar na maioria dos casos com a direção e o sentido dela, mas ela é um vetor, sim. Então, a corrente nada mais é do que as cargas em movimento. E aí a gente define a corrente em si como sendo a quantidade de carga que atravessa uma certa região do espaço por unidade de tempo. Então, o módulo é definido como a quantidade de carga por unidade de tempo, que atravessa uma certa região do espaço. Essa região do espaço pode ter qualquer forma. Lá em Física 3, vocês viam a gente falar em uma corrente em linha reta, e aí a gente pegava algum pontinho para ser a nossa referência, onde a gente ia monitorar a passagem de carga a partir desse pontinho, e aí a gente tinha cargas se movimentando ao longo dessa linha. Seria um fio. E aí você tem cargas passando da esquerda para a direita, e a gente monitora quanto de carga está passando da esquerda para a direita nesse pontinho. Então, se essas cargas forem positivas, a gente define que o sentido da corrente é o sentido do movimento das cargas. E aí a corrente também está da esquerda para a direita. Só que se tiver alguma corrente, alguma carga que eventualmente passe por esse ponto da direita para a esquerda, a gente desconta ela no valor da corrente. Então, ela acaba reduzindo o valor da corrente. Então, o que a gente está considerando como corrente é o movimento efetivo de cargas. Se a gente vê um movimento resultante de cargas passando da esquerda para a direita, tem uma corrente resultante para lá. Essa corrente resultante pode ter sido devido a ter mais correntes da esquerda para a direita do que correntes da direita para a esquerda. Só que o momento em que tem uma carga da direita para a esquerda, ela anula o efeito de uma carga da esquerda para a direita. E aí as cargas resultantes que vão contribuir com a corrente resultante também. Porém, a corrente não precisa estar em linha reta. Você pode ter toda uma distribuição de carga elétrica distribuída ao longo de uma extensão volumétrica ou numa superfície. Inclusive, o fio que a gente está considerando como uma linha reta, ele só é linha porque a gente está desprezando nas dimensões dos problemas que a gente está trabalhando a espessura do fio. Mas se você for analisar em escala atômica, aquele fio ele não tem espessura desprezível, pelo contrário. Um fio de 1 milímetro de espessura, por exemplo, ele é gigante comparado com o tamanho de átomos. Então, o elétron ele tem um espaço infindável para poder se propagar ao longo daquele fio.
Então, se a gente tem, por exemplo, vários elétrons aqui, ou portadores de carga, não precisa ser elétrons, de repente são íons se movimentando, e esses íons se deslocam, a gente pode usar como referência, se esses íons estão se deslocando numa superfície, a gente usa como referência toda uma faixa, toda uma linha, onde, quando as cargas cruzarem essa linha, a gente computa a quantidade de carga por unidade de tempo que vai acrescentar naquela corrente. A gente faz a contagem. Então, cargas que estão passando por essa linha, como se fosse uma corrida. Você tem uma faixa e elas estão atravessando aquela faixa ali na corrida. Ou se você tem, na verdade, uma distribuição volumétrica de cargas, ao invés de você ter só uma linha como referência, você tem toda uma superfície. E aí você tem que analisar as cargas quando elas atravessam essa superfície. E aí a superfície se torna a sua região de referência para monitorar a passagem de carga de um lado para o outro. E aí você vai computando o número de cargas por unidade de tempo, que vai resultar na corrente. Então, não necessariamente precisa ser em linha reta. Assim, ao longo de uma única linha. Linha reta não, né? Ao longo de uma única linha. E também não precisa todas as cargas estarem se movimentando na mesma direção em sentido. Você pode ter essa carga se deslocando levemente para cima, enquanto essa aqui está levemente para baixo, e acaba que as duas contribuem com uma resultante para a direita. Tá? Nesse caso aqui é como se fosse um spray, onde o movimento das cargas vão se abrindo assim, né? Um pouco antes elas estão mais agrupadas, e à medida que elas vão se distanciando, que elas vão se deslocando para a direita, elas vão se distanciando também, porque elas têm componentes verticais de movimento. É como se fosse um spray de partículas se movimentando. Mas isso contribui com uma corrente para a direita, da mesma forma. Só que aí você tem que fazer cálculo vetorial. Porque no final das contas, o que parece aqui para a gente é que a corrente ela tem alguma relação com a direção e o sentido da velocidade das cargas, direção e o sentido do movimento das cargas. E aqui não está explícito a velocidade das cargas que está computando a corrente, que está contribuindo para a corrente. Então é nesse sentido que a gente vai escrever de uma forma que vocês não estão habituados em Física 3. E vocês estão habituados com isso daqui. Porém, se a gente tem uma linha de cargas, e essa linha tem toda uma distribuição de cargas lambda, e todas essas cargas estão andando em fila indiana, uma representação ideal, claro, né? Então, toda essa distribuição lambda de carga, que é uma distribuição linear de carga, está se movimentando com a velocidade média, porque ao mesmo tempo todas as cargas não precisam necessariamente ter a mesma velocidade. Você tem uma carga que está ligeiramente mais rápida do que a outra para a direita, ou de vez em quando, eventualmente, você tem até uma carga voltando. Então você tem uma distribuição meio bagunçada de velocidades das cargas ao longo dessa linha. Mas você tem uma média resultante, que é para a direita, tá? Então, tratando a média, é como se todo mundo tivesse aquela mesma velocidade igualzinha, bonitinha, constante. Então, se essa distribuição linear de cargas se movimenta com essa velocidade média, a gente analisa, por exemplo, que um pedacinho de fio, uma porçãozinha de carga aqui, em um determinado intervalo de tempo dt, ela vai deslocar uma distância dl. Então, isso daqui é o nosso dl. Certo? Então, uma única porçãozinha de carga nessa ponta percorreu uma certa distância dl. Só que, na verdade, quando essa porçãozinha de carga inicial estava na extremidade esquerda, você tinha todo um grupo de cargas pontuais enfileirados ao longo dessa dimensão dl.
Então você tinha toda uma distribuição de carga nesse pedacinho de comprimento dl. Após um instante de tempo dt, quando esse pedacinho de carga veio parar aqui, todos os outros pedacinhos de carga na frente andaram juntamente aqui. Então, a gente vai ter que, em um instante de tempo dt, esse pedacinho de carga distribuído nesse comprimento dl todo andou para frente. Então, uma quantidade de carga distribuída num comprimento dl andou uma distância dl. Certo? Então, o dl aqui, a distância dl, que é essa distribuição de carga nesse pedacinho infinitesimal, como é um pedacinho infinitesimal, mesmo que é um pedacinho que a gente identifique que é um pedaço reto de linha, porque ele está distribuído ao longo de uma linha, a gente pode considerar uma carga pontual, tá? Porque eu desenhei aqui de forma exagerada. Mas um dl, como é um pedacinho infinitesimal, ele vai ser um grãozinho dessa linha, então ele vai ter uma característica de uma carga pontual. Então, todo esse comprimento aqui tem uma quantidade de carga dq, distribuída ao longo desse comprimento dl. Esse dq é uma quantidadezinha de carga infinitesimal distribuída numa dimensão pontual. Esse dl é pontual. Então, esse dl aqui tem um valor de v dt. É a distância que essas cargas vão percorrer num instante de tempo dt, porque elas têm uma velocidade média v. Quanto de carga dq que tem nesse comprimento dl? Lambda dl. Certo? Portanto, qual é a corrente no circuito? É dq dt. Bom, aqui eu vou deixar sem o vetor, porque eu teria que inventar um versor aqui para dar a direção e o sentido. Aqui é a definição do módulo, né, dq dt. Aí eu precisaria de pôr um versor. Tipo, eu teria que inventar uma direção e um sentido aqui. Poderia até ser assim, ó. Eu poderia dizer que é na direção v chapéu. A direção da corrente é o mesmo sentido do movimento da carga positiva. Então, eu estou considerando que dq é uma carga positiva, portanto, a corrente tem o mesmo sentido de movimento dessas cargas. É isso que eu estou considerando. Então, eu estou definindo, usando como referência para dizer qual que é a direção e o sentido da corrente, o versor construído a partir do vetor velocidade. Então, essa corrente é o quê? É dq, que é lambda dl. Só que o lambda dl, esse dl aqui tá módulo, porque dq não é vetor. Então, esse dl aqui tem que ser módulo. Só que esse dl junto com o v chapéu, aí é o dl vetor. Então, lambda dl vetor sobre dt, e o lambda e o dl vetor é vdt. Então, a corrente aqui é lambda v. E aí a gente consegue escrever a corrente explicitamente em termos da velocidade dos portadores de carga. Só que aqui a gente fez isso para uma corrente em linha ao longo de uma linha. Na verdade, isso daqui vocês veem em Física 3, sim, tá? Tem algum momento que essa análise aqui é feita da corrente em termos da velocidade. Da corrente?
Agora eu tô na dúvida. Eu acho que o Sears, ele faz do J. Escreve o J em termos da velocidade, não o I. E relembrando, vocês devem lembrar do J, o J é a densidade volumétrica de corrente, né? Mas aqui tá, a corrente em um fio linear, que a gente despreza a espessura ao longo, em função da velocidade dos portadores de carga e da densidade linear de carga naquela corrente. Bom, como aqui ficou explícito a densidade de carga, fica explícito também que se essa densidade de carga lambda for portadores de carga negativo, então a corrente é contrário ao movimento desses portadores de carga V. Então, enquanto as cargas se movimentam num sentido, a corrente é no sentido contrário a esse V. Aí esse negativo inverte o sentido da corrente em relação a V, né? Então isso fica mais explícito. Num fio metálico, a gente tem tanto íons positivos quanto elétrons negativos. Os elétrons se movimentam com uma certa velocidade sob o impulso de um campo elétrico. Quando a gente aplica uma diferença de potencial nesse fio, significa que surge um campo elétrico nesse fio que empurra eles, e aí eles entram em movimento. E os íons positivos ficam parados. Então, o fio é constituído tanto de cargas negativas em movimento quanto de cargas positivas paradas. Portanto, esse lambda aqui refere-se a cargas em movimento. Bom, na verdade não, tá? Eu estou escrevendo assim para vocês entenderem que vocês não precisam considerar as cargas paradas. Mas isso, de certa forma, você pode deixar isso explícito na equação e a velocidade vai dizer qual é a contribuição daquele lambda para a corrente. A gente pode escrever assim, ó, uma corrente tem tanto contribuição de carga positiva, V+, menos contribuição de carga negativa. Bom, na verdade, do jeito que eu estou escrevendo, dá a impressão que esse lambda e esse lambda tem que ter valores iguais, né? Às vezes, você não precisa ter a mesma concentração de cargas positivas e negativas. Então, eu vou chamar isso aqui de lambda mais. Aí aqui eu vou deixar positivo, porque eu vou chamar isso aqui de lambda menos. Então, quando a gente substituir o valor do lambda menos, ele necessariamente vai ser um valor negativo, que vai trocar esse sinal aqui. Mas eu vou deixar mais. Mais lambda menos vezes V menos. Vou colocar esses índices embaixo, só para ficar igual o livro. Lambda mais V mais, lambda menos V menos. Pronto. Então a gente pode fazer assim, sim, porque no caso as cargas positivas que tem V0, o V é zero, por isso que elas não contribuem com a corrente. Mas assim você obtém todas as contribuições de qualquer movimento de carga com qualquer sinal e qualquer direção e sentido, e aí você obtém a corrente resultante. No caso de uma solução eletrolítica, que você tem íons positivos e íons negativos boiando na solução aquosa. Quando a gente coloca os eletrodos aqui e aplica a diferença de potencial, põe um potencial menor do lado esquerdo e um potencial maior do lado direito, gera um campo elétrico que vai do maior potencial para o menor potencial.
Isso empurra as cargas positivas para a direita e empurra as cargas negativas para a esquerda. As duas, os dois portadores de carga, nesse caso, que são os íons suspensos em solução, contribuem com corrente no mesmo sentido. Porque aqui a gente vai ter uma corrente onde temos um lambda positivo e um V para a direita, tipo, para a direita aqui, temos V mais. E para a esquerda temos V menos. V mais, V menos. Então, o lambda V mais menos o lambda, aí esse menos aqui já é do lambda, eu já estou colocando, substituindo o valor do lambda. Os dois lambdas são iguais, porque numa solução iônica a gente está dissociando um sal, e os íons eles têm mesma carga, só que sinais contrários. Então aqui está o lambda positivo e o menos lambda, vezes o V menos. Só que o V menos, ele tem o mesmo valor em módulo que o V mais. Por exemplo, embora talvez isso não seja verdade, tá? Porque os íons, eles podem ter massas diferentes. Então, isso não é verdade. Mas não importa. Não precisa ter o mesmo módulo. O que importa é que o V-, ele é igual... Não. Um vetor apontando para a direita, que é o menos V-. Enquanto o V- está apontando para a esquerda, o menos V- está apontando para a direita, no mesmo sentido de V+. Então, a gente pode... isso. A gente pode pegar esse negativo do V aqui, ó, e incorporar ele ao V-. O negativo do V não, o negativo do lambda. E incorporar ele ao V-. Então, quem que é o menos V-? É um vetor para a direita que a gente pode renomear. É um V- linha, por exemplo, positivo. Então, V- linha é igual ao menos V- normal, porque o V- normal está apontando para a esquerda. Então, o I, corrente resultante, vai ser lambda V+, bom, esse lambda pode ser colocado em evidência, né? V+, mais V'-, por exemplo. Só para ficar explícito que essas duas velocidades aqui são positivas. Tá? Mas eu poderia ter deixado em termos do V-, do V- mesmo, e não do V'-. Podia ter deixado V+, menos V-. Aí a gente saberia que menos V- é um vetor para a direita, assim como V+, também é um vetor para a direita. Eles estão se somando nesse caso. Eles estão contribuindo no mesmo sentido para a corrente. E a força magnética sobre um fio? Bom, não tem nenhuma novidade. Isso aqui vocês já sabem.
se a gente tem um fio na presença de um campo magnético B, e esse fio está transportando uma corrente I, significa que tem um portador de carga aqui, certo? Que esse fio tem uma densidade de carga lambda, esses portadores de carga se movimentam com uma velocidade v, e um comprimentozinho infinitesimal tem uma quantidade de q de carga nesse comprimentozinho, que está distribuído ao longo desse comprimento dl, tá? Que a gente pode considerar como um pedacinho infinitesimal. Como ele é um pedacinho infinitesimal, ele se comporta como uma carga pontual, a gente sabe qual é a força magnética de uma carga pontual se movimentando na presença do campo magnético. Então, qual que é a força, que eu vou chamar de dF aqui, porque não é a força sobre o fio inteiro, é a força só sobre um pedacinho do fio. Então, é um elemento infinitesimal da força, que está atuando sobre um elemento infinitesimal do fio. É QVB, que nesse caso é dQVB, vetorial, né? V vetorial B. É a força de Lorentz. QV vetorial B, que é a força de uma carga pontual se movimentando na presença de um campo magnético. Só que quem é o dQ? A gente pode escrever o dQ em termos de propriedades do fio, de descrição do fio. Então, o dQ é lambda dL. V vetorial B dL. Como o dQ é um escalar, esse dL aqui também é um escalar, tá? A gente não coloca o dL vetor. Lambda dL, tudo módulo, para dar o dQ módulo. Quem que é lambda V? A gente acabou de ver isso. E é a corrente elétrica. Então, dF é igual a corrente vetorial B dL. Opa. E aí a força magnética sobre o fio inteiro é a gente somar a força sobre cada pedacinho de fio. Então é fazer a integral em todos os pedacinhos dL. Então a força resultante sobre o fio inteiro é a integral de I vetor B, I produto vetorial B, dL. Para de colocar o vetor nesse dL. Lembrando que como o I, a corrente I ao longo de um fio, em geral, a gente vai estar trabalhando, se a gente estiver trabalhando com, na verdade, independe, tá? Independe. Eu ia falar que se a gente estivesse trabalhando com corrente estacionária, mas não depende de corrente estacionária. A questão não é essa corrente aqui ser constante no tempo. Ela pode variar no tempo, mas se a gente está falando de um fio em linha, que tem espessura desprezível, independente, tem uma característica aqui, que é o fato de que a corrente I tem o mesmo valor em todos os pontos do fio. Da onde que a gente tira isso? Primeiro, é um dado experimental, mas é claro que depois a gente consegue justificar isso teoricamente, mas foi analisado isso primeiro experimentalmente. Tá? Independente do que você fizesse com o circuito, a corrente tenha o mesmo valor em qualquer ponto do fio no circuito. Portanto, em termos de dL, que é um parâmetro geométrico, a corrente é constante. Se a corrente é constante, é interessante a gente trocar o vetor do I com o dL, para que o I se torne um escalar constante e possa sair da integral. Bom, o I e o dL, os dois têm a mesma direção e sentido. Ou melhor, os dois têm a mesma direção. O dL, o sentido, ele é arbitrário. Como ele é um comprimento, você escolhe qual que é o sentido dele. Ele simplesmente é um comprimento estático.
ele não representa nada além daquele comprimento, então você pode escolher um comprimento para lá e para cá, porque não necessariamente ele tem que representar um deslocamento. Mas se a gente pensar que ele vai representar um deslocamento, então ele vai ser um vetor que está no mesmo sentido da velocidade. Consequentemente, está no mesmo sentido da corrente. Certo? Então a gente vai fazer o seguinte. Na equação aqui, I vetor dl é igual a I módulo dl vetor. A gente pode tirar o versor que a gente poderia representar aqui para dar a direção e o sentido, que está no I, tirar do I, deixar o I só com o módulo e colocar, embutir esse versor no módulo de dl e fazer o dl virar um vetor. E aí o dl é um vetor que necessariamente tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido da corrente. Então, agora a força pode ser I, agora o I, sendo constante em termos de dl, pode sair da integral. Vai ser dl vetorial B. Aí agora a gente está fazendo a integral ao longo da geometria do circuito. É claro que a gente tem que escolher um sentido para seguir ao longo da integral. O sentido tem que ser o da corrente. Tá? Justamente por causa dessa consideração que a gente fez aqui. Bom, sem novidades. Vocês já conheciam essa expressão, né? Sem novidades alguma. Agora o livro traz o exemplo 5.3, que é um exemplo muito legal. Legal e meio confuso. Essa parte aqui é meio estranha. Tipo, até hoje eu não me senti muito convencido, para falar a verdade. Se vocês se convenceram, assim, ficou claro na cabeça de vocês, depois eu quero que vocês me expliquem, tá? Eu quero me convencer disso. Eu sei que está certo, eu sei que está certo. Porque toda essa demonstração parte da força de Lorentz, de que F é igual a Q, V vetorial B, e necessariamente isso daqui sempre implica que a força é perpendicular ao deslocamento das cargas, então o trabalho sempre vai ser zero. Sempre. Tá? Mas, embora eu saiba disso, eu não consegui visualizar isso direito ainda. Uma coisa é visualizar o que está acontecendo. A matemática eu estou bem satisfeito, mas conseguir visualizar é um problema para mim. Então, o problema 5.3 tenta fazer a gente visualizar isso com um pouco mais de clareza. Ele pega um problema simples, que é o problema do extrator de sucata, por exemplo, o eletroímã que tem nos ferros velhos, que na hora que você passa uma corrente elétrica naquele eletroímã, ele vira um ímã e você gruda na carcaça do carro e consegue erguer ele e tal. Então, aqui a gente poderia pensar num uma situação semelhante a um extrator de sucata que iria suspender uma massa, tá, usando o campo magnético. E aí, para a gente tentar entender quem que está realizando o trabalho no caso do extrator de sucata. E aí a nossa geometria a ser analisada vai ser a seguinte. Deixa eu usar os desenhos, né? Isso daqui é uma região no espaço que tem esse formato, tá? Esse formato retangular, com campo magnético B entrando na tela. Então, nessa região sombreada, existe um campo magnético B entrando na tela. E aqui existe um circuito, onde esse circuito
parte dele, a parte de cima está imerso na região de campo magnético e a parte de baixo está fora. Aí esse circuito tem uma massa. Assim, se esses fiozinhos, representando essa espira retangular, tiver uma massa desprezível, a gente vem e pendura uma massa aqui. Uma massa M, tá? Beleza, então, nesse circuito existe uma massa M que está pendurada, que não está apoiada em nada. Ela vai tender a cair. Porém, se a gente passar uma corrente elétrica nesse circuito, uma corrente elétrica que circula nesse sentido aqui, ó. Ah, mas quem que está gerando essa corrente elétrica? Alguma fonte que não foi desenhada no circuito, tá? Existe alguma fonte aí em algum lugar. Talvez a própria massa fosse uma fonte que gera corrente elétrica. Não sei. Beleza. Para onde que está a força magnética? Porque agora a gente tem movimento de carga e parte do circuito está imerso em campo magnético. Então, parte do circuito tem carga em movimento que necessariamente vai ter força sobre essas cargas em movimento. Para onde está apontando a força? A gente tem três trechos. Temos esse trecho aqui, trecho 1, temos o trecho 2 e temos o trecho 3, que são três trechos retos. E aí a força sobre fio, que é aquele I integral de dl vetorial B. Então isso daqui é uma integral ao longo de dl. Tá? Então, se a gente está fazendo uma integral ao longo de um comprimento reto, o resultado dessa integral aqui vai ser IL vetorial B, onde o L é o comprimento total. Comprimento total do trecho de fio que está na presença de campo magnético. Só que esses comprimentos aqui, então, eles tipo, são diferentes, né? O trecho 1, trecho 2, trecho 3, trecho 4, eles têm comprimentos diferentes. Aquele ali eu não vou conseguir apagar, não. Deixa ele. Qual que é o comprimento do trecho horizontal? É a largura dessa espira aqui, ó, que é A. E qual que é o trecho aqui, esse comprimento? Depende. Agora isso aí é variável, porque depende da altura que a gente colocou, depende do quão imerso esse circuito está dentro do campo magnético. Né? Vamos dizer que essa altura aqui é H, certo? Então essa altura é H. Então, nesse trecho aqui, temos uma corrente subindo, e aqui temos uma corrente descendo. Então, nesses dois trechos verticais, o da esquerda e o da direita, regra da mão direita. Ó, temos um campo magnético entrando no plano da tela, que no caso você está vendo os meus dedos indo em sentido ao seu olho. Então, eu vou virar a mão assim para vocês verem que na minha mão, usando a minha mão para ficar posicionado de forma correta para vocês, está entrando no plano da tela. Então, eu posiciono os dedos entrando no plano da tela. Na verdade, eu não posiciono, né? Como é L vetorial B, seria H vetorial B, né? O H está para cima inicialmente no trecho da esquerda. Então, H para cima, com a palma da mão voltada para B, que está entrando no plano da tela. A resultante dá para... Agora isso aqui eu me confundi. Dá para esquerda, né? A resultante dá para esquerda. Então, a força está para esquerda. Façam do outro lado e vocês vão ver que a força está para a direita. Corrente é igual, o comprimento H é igual, só inverteu o sentido. De um lado
o H está para cima, do outro lado o H está para baixo. Isso vai inverter o sentido da força também, fazendo com que a força fique para a direita desse lado direito aí. Então, essas duas forças se cancelam e a gente vai considerar um circuito rígido. Tá? Essas duas forças não vão conseguir deformar o circuito assim. Ó. O circuito é rígido, então essas duas forças não vão fazer nada no circuito. Então eu vou apagar elas porque eu quero menos poluição nos meus desenhos aqui. Beleza. E aqui no trecho horizontal eu tenho a corrente para a direita. Então, a corrente para a direita, deixa eu ver se está correto aqui para vocês. Eu não sei, hein? Eu tenho a impressão que para mim eu estou vendo invertido. Se vocês virem a gravação igual eu estou vendo, a imagem está invertida. Não sei se isso é verdade, hein? Eu estou vendo a minha imagem apontar para a esquerda. Mas vocês, olhando para mim, deveriam ver eu apontando para a direita. Espero que vocês vejam correto. Então, a corrente para a direita, entrando no plano da tela, dá uma força para cima. Então, existe uma força magnética que tende a puxar o circuito para cima. Vou chamar isso de força emão. Não, força emão. Porque eminho, só porque eu já usei eminho para massa, vou deixar o emão para representar a magnética. Beleza. Pergunta é, qual é o valor da corrente? A nossa pergunta inicial. Qual é o valor da corrente I? Vou colocar I minúsculo aqui, tá? Antes eu estou colocando tudo maiúsculo, aqui eu coloquei maiúsculo, mas no circuito eu vou representar o I minúsculo, porque deu vontade agora. É desnecessário. Não, acabei de olhar no livro e o livro usa I maiúsculo, então vou fazer igual o livro. I maiúsculo. Qual que é o valor da corrente I para que o circuito fique suspenso, parado no ar? Ou seja, a gente quer que ele equilibre a força magnética para cima com a força peso para baixo. Então é só a gente igualar essas duas forças. Quanto que vale essa força magnética? É só substituir os valores aqui. Primeiro, o campo magnético está entrando no plano da tela e o L, que na verdade tem um comprimento A, está apontando para a direita. Então eles são perpendiculares, o L e o B. Portanto, o produto vetorial aí vai dar módulo de L, que é o A, vezes módulo de B. Então é o Fm, que é igual a P, vai ser igual a IAB, esse é o módulo da força magnética, que é igual a mg. Portanto, a corrente necessária que se mantenha no circuito para que o circuito fique suspenso no ar, em repouso, é μg sobre AB. Beleza. Tem alguém realizando trabalho aí? Não. O circuito está em repouso, não está em movimento. Agora, corrente necessária para o circuito permanecer em repouso. Agora vem uma questão. Se a gente aumentar a corrente, essa é a corrente exata para que o circuito fique em repouso. Se o valor da corrente for menor, o circuito desce. Se o valor porque aí a força magnética diminui, correto? Como a força magnética tem esse valor, um valor menor de corrente significa um desequilíbrio entre força magnética e peso, e a força magnética fica menor do que o peso.
E se a corrente for maior do que esse valor? Força magnética aumenta. E o que acontece com o circuito? O circuito sobe, se desloca para cima. Opa. Ah, tá ruim de escrever, hein? Subir. Mas acho que dá para entender. Aumentando a corrente, a FM aumenta, fazendo o circuito subir. A força magnética não estaria realizando trabalho aí? Essa é a pergunta. Depois que o circuito subiu uma certa altura H. Então, na verdade, eu estou chamando isso aqui de H, deixa eu corrigir. Vou chamar isso de H não, tá? Porque não necessariamente o circuito começou tangenciando aqui, ó. Ele já tinha que estar um pouco dentro aqui do campo, para que a gente tivesse uma força realmente sendo aplicada no fio. Né? Porque se a gente tivesse com o circuito tangenciando, a gente estava na iminência de perder a força magnética atuando sobre o fio. E aí o circuito caía, como se ele estivesse quase descolando da região de campo magnético. Então vamos dizer que o circuito já estava com a parte emergida, ah, emergida, é, submersa é de submergir para baixo, né? Nesse caso é inserir, imergir, imergida, emergida é de sair, né? Imergida. Estou na dúvida com essas palavras aí. Português não é o meu forte. Vamos supor que o circuito já estava com essa certa porção inserida no campo. Quando a gente aumentou a corrente, o circuito subiu. E a gente vai monitorar ele subindo um certo H, aí esse H que é aqui, ó. O tanto que o circuito vai subir em relação à posição anterior e uma posição final. A gente poderia calcular o trabalho. O trabalho da força magnética. Qual que é o trabalho da força magnética? É o Fm vezes o H, que é IA Bzão vezes H. Agora o I não tem esse valor aqui não, tá? O I é um valor maior do que isso. É preciso que ele seja maior do que isso para que o circuito se desloque para cima. Então, I vale I. O I não vale mais mg sobre AB. Pronto. Esse aqui é o trabalho? Trabalho realizado pela força magnética? Está correto isso? Matematicamente, o resultado dá certo, mas conceitualmente isso está errado, tá? Porque força magnética não realiza trabalho. Mas não é a força magnética que está puxando o circuito para cima, e no caso o circuito não está se deslocando no mesmo sentido da força magnética? Mas a gente viu que essas equações partem da força de Lorentz. E a força magnética, na força de Lorentz, sempre é perpendicular ao movimento das cargas. Por que que nesse caso não está perpendicular ao movimento das cargas? Está. O circuito está se movimentando para cima. As cargas não estão se movimentando para cima na vertical simplesmente. Então vamos analisar de forma correta. Matematicamente isso dá certo, mas conceitualmente a forma como a gente está enxergando quem é que está realizando o trabalho está errado. Não é essa força que a gente tem que analisar. O que está acontecendo aqui é o seguinte: temos
o trecho de fio aqui, ó. Esse é o trecho do fio aqui que está, o trecho de fio horizontal que está na região de campo magnético. Então aqui está esse trecho de fio. Uma carga, um portador de carga pontual que está nesse fio, ele está se movimentando para a direita com uma velocidade W. Bom, meu W aqui está um ômega. Só para ficar igual ao livro e não ficar parecendo um ômega, vou colocar um W assim, um W mais retinho. Então ele está se movimentando com uma velocidade W, certo? Isso, para a direita. Por que que ele estava se movimentando? Porque tem corrente elétrica e a corrente elétrica está fluindo para a direita. A corrente elétrica vamos associar à velocidade W dos portadores de carga ao longo do fio. Só que pelo fato de existir essa corrente elétrica, faz surgir uma força magnética para cima. Essa força magnética vale quanto? Vale o valor da corrente I vezes o comprimento desse fio, que é A, vezes B. É isso. E AB. Essa é a força magnética para cima, né? Tá. Só que é a força sobre o fio inteiro. Na verdade, eu tenho que analisar a força sobre a única carga. Eu estou fazendo uma carga com essa velocidade V, então QVB. Então é QV, que não é V, é o WB. Pronto. QWB. É a força de Lorentz, que fica perpendicular ao movimento, à velocidade da carga. Então, se o campo magnético está entrando no plano da tela, V vetorial B dá para cima. W vetorial B, né? W vetorial B dá para cima. Mas por que que eu não coloquei V? Por que que eu coloquei W? Porque vai surgir uma outra velocidade. O fato de surgir essa força aqui para cima, puxa todo o circuito para cima. Só que quando ele puxa todo o circuito para cima, os portadores de carga que estão se movimentando ao longo do fio com velocidade W começam a subir também. Então, eles ganham uma componente de velocidade vertical. Então, surge nesses portadores de carga uma componente de velocidade vertical que vale V. Não vale V. Eu vou pegar o mesmo valor, as mesmas letras do livro aqui, vale U. O V, o livro chama da resultante. Então, na verdade, a velocidade resultante das cargas fica inclinada. É essa aqui, ó. Esse é o V. Porque ele já tinha uma componente de velocidade W, devido a ter uma corrente elétrica circulando naquele circuito. Quando o circuito começa a subir com velocidade U, os portadores de carga ganham essa mesma velocidade U vertical, para cima. Portanto, na verdade, os portadores de carga estão se movimentando na diagonal, porque eles tanto se movimentam, se deslocam ao longo daquele trecho horizontal de fio, quanto aquele fio sobe. Então, os portadores de carga estão andando assim, fazendo isso. Beleza? Ah, do ponto de vista, então, dessa velocidade resultante, a força magnética, então, é perpendicular a ela. A força magnética é perpendicular a essa força resultante. Então, ela está aqui, ó. Então, a força magnética deixa de ser completamente para cima e dá uma inclinada para trás. Por quê? Porque surge uma componente vertical de velocidade. Essa componente vertical de velocidade
faz surgir uma componente horizontal para trás de força magnética. Quanto que vale essa componente aqui? Vale QUB. Se a gente olhar só para essa velocidade aqui, ó. É como se as cargas só tivessem essa velocidade para cima. Se ela só tivesse essa velocidade para cima, U para cima, vetorial B entrando no plano do quadro, dava uma velocidade para esquerda. Espero que a câmera não esteja invertida para vocês. De repente vocês estão vendo apontando para a direita de vocês. Beleza? Então, cada componente de velocidade faz surgir uma componente de força. A velocidade resultante tem uma força resultante perpendicular a ela. Então, aqui está a nossa força magnética realmente. Então, quando o circuito começa a subir, isso aqui está errado como sendo a força magnética. Essa não é a força magnética. Por isso que, conceitualmente, a conta vai dar certo. A conta vai dar certo, o resultado realmente vai dar isso, mas conceitualmente não é essa a força magnética que está atuando sobre as cargas e que, consequentemente, vai puxar o circuito para cima. Quem está puxando o circuito para cima é só uma das componentes da força magnética, não é a força magnética toda. A outra componente, ela está fazendo o quê? Ela está freando a corrente, porque ela está contrária ao movimento das cargas que está gerando a corrente elétrica. Então, as cargas estão se movimentando num sentido, e aí surge uma componente de força magnética que quer frear ela. Então, enquanto a gente aumenta a corrente para fazer o circuito subir, surge uma força magnética que freia essa corrente. Portanto, é preciso que exista uma fonte de corrente, uma fonte de tensão, que alimente esse circuito, fornecendo energia para as cargas elétricas, mantendo a corrente firme e forte. Ela não vai ceder à força que a componente de força magnética está fazendo contra elas. Ou seja, é preciso uma outra força sobre esses portadores de carga, realizando trabalho sobre eles para manter a corrente constante. Porque a força magnética tem uma componente que vai tentar frear essas cargas. Então é preciso que a fonte de tensão, a bateria, aplique uma força contrária a essa força magnética aqui e mantenha a corrente constante. Portanto, no final das contas, quem é que está realizando o trabalho sobre essa carga? A gente tem, então, o seguinte: a bateria precisa realizar trabalho sobre os portadores de carga para impedir que a componente horizontal da força magnética freie a corrente. Eu não sei se frear a corrente é correto, hein? Bom, mas eu acho que sim. Freie os portadores de carga e acabe zerando a corrente. Então a bateria precisa aplicar uma outra força, que é uma força elétrica, para empurrar os portadores de carga para ir contra essa componente de força magnética que surge como uma
força que está resistindo ao movimento, ao fenômeno de você aumentar a corrente para fazer o circuito subir. Qual é o trabalho realizado por essa bateria, então? Trabalho realizado pela bateria. É a força que a bateria tem que aplicar vezes o deslocamento das cargas. Eu vou chamar de L, L minúsculo, vezes o deslocamento das cargas. Na verdade, eu vou chamar de DL. Então, força vezes DL. É um trabalho infinitesimal. Trabalho infinitesimal? Hum, não, trabalho infinitesimal não é. Quero o trabalho total mesmo. Então, o trabalho total exige que seja uma integral em dl. E em dl aonde? De 0 até A. Ou seja, o trabalho vai ser nesse trecho aqui, ó, desse ponto até esse ponto. Então, daqui até aqui, que é a parte onde tem força magnética realmente. As outras duas partes que estão na vertical aqui não contribuem com movimentar o circuito para cima, a gente não precisa analisar eles. Tá? Então, a gente vai ver qual que é o trabalho que a bateria está realizando sobre os portadores de carga ao longo de todo esse trecho horizontal. Então, um portador de carga vai percorrer toda aquela distância A do comprimento do comprimento do fio horizontal. A questão é, qual é a força que a bateria tem que aplicar? É a mesma força magnética. Para que a gente consiga manter a corrente constante, maior do que aquela corrente necessária para o circuito ficar fixo, para o circuito ficar em repouso, flutuando. A gente aumenta a corrente e aí o circuito começa a subir. Só que é um aumento de corrente, um acréscimo, e a corrente fica constante. E aí o circuito vai subindo. Só que enquanto o circuito iria subir, a força magnética tenderia a reduzir o valor da corrente. A gente vai manter a corrente constante. Para isso, a bateria tem que ficar realizando um trabalho impulsionando, bombeando as cargas. Mas vai manter a corrente constante. Portanto, a bateria tem que aplicar uma força que vale QUB, que é igual essa força horizontal aqui, ó. Só que é uma força para frente, para impedir que essa força para a esquerda freie as cargas. E aí a força resultante na horizontal sobre as cargas é zero e elas vão andar com velocidade constante. Certo? Então, para que o circuito tenha uma corrente constante, significa que os portadores de carga vão andar com aquela velocidade W constante para a esquerda, ou melhor, para a direita. Tá? Então, a bateria tem que aplicar uma força igual à componente da força magnética que está freando. E quem que é o DL? Bom, o DL é um W, DL é um W dt. Então, os portadores de carga vão andar na horizontal, uma distância dl, porque eles estão na velocidade w. Então, com essa velocidade w, eles vão percorrer uma distância dl quando passar um instante de tempo dt. Então, a integral, na verdade, vai deixar de ser uma integral em dl e vai passar a ser uma integral no tempo. Então, não preciso nem me preocupar com esses limites de integração aqui. Então, já que a força magnética é isso, o trabalho que a bateria
realiza é igual a integral, e quem é que pode sair da integral e quem é que vai ficar na integral? Bom, vamos deixar todo mundo dentro da integral aqui por enquanto. Ah, todo mundo pode sair da integral, né? Todo mundo pode sair da integral. Que o Bzão tá, peraí. Uma coisa importante aqui é esse Q aqui, ó. A gente não quer a força sobre uma única carga, a gente quer a força sobre todas as cargas que estão naquele fio. Então, isso daqui, perdão. Isso daqui é a força sobre uma única carga. Só que o trabalho realizado pela bateria é em cima de todas as cargas que estão ao longo desse fio. Então, se a gente somar a força sobre todas as cargas ao longo desse fio, bom, a força é igual para cima, para todo mundo. E todas as cargas têm a mesma velocidade W para a esquerda, para a direita, e vai surgir a mesma componente de velocidade para cima, U. Todas elas vão ter a mesma força magnética para cima, QWB, e força magnética tentando freá-las, QUB. Então, é só somar o número de cargas que estão ao longo desse fio. O número de cargas que estão ao longo desse fio, a carga total no fio, é lambda A. Então, é só pegar a carga total no fio. Então, na verdade, a força na bateria não é QUA, é a carga total no fio vezes U vezes A. Ou seja, B quer dizer, não é QUB, é a carga total no fio vezes U vezes B. Então, é lambda A, que é a carga total no fio, UB. Agora sim. Então, aqui fica lambda A, B, U. Isso aqui é a força magnética. A força magnética não, a força que a bateria tem que fazer contrária à força magnética. Em módulo é igual à força magnética. E o dl é W integral de dt. E aí a integral no tempo é o tempo gasto para uma partícula sair da extremidade esquerda do fio e chegar até a extremidade direita percorrendo toda a distância A. Certo? Porém, aqui a gente pode começar a manipular um pouco. Ó. Esse U veio da força que a bateria tem que realizar. E esse W estava junto com o dt, que veio do dl. Mas vamos reagrupar os termos. Vamos colocar esse W junto com o lambda. Lambda W dá o quê? O que é o W? É a velocidade dos portadores de carga ao longo do fio, caracterizando a corrente. Então, lambda W é corrente. E o que é o dt? O dt é o tempo gasto por portador de carga percorrer uma distância na horizontal. Mas o mesmo instante de tempo dt faz com que o circuito tenha percorrido uma distância na vertical. Como o circuito está subindo com velocidade u vezes dt é o pequeno deslocamento vertical. Então, isso daqui é igual a I, que é o ômega W, vezes A vezes B, vezes a integral de u dt. Quando a gente integrar no tempo total para uma carga ir de uma extremidade do fio até a outra, significa que eu vou chamar isso
de altura H. Eu vou chamar na verdade não precisa, tá? Outra informação que enquanto eu estou falando, eu estou percebendo que não precisa. O instante de tempo não precisa ser o instante de tempo em que uma carga sai da extremidade esquerda do circuito e consegue atingir a outra extremidade direita. É um instante de tempo qualquer. Na verdade, esse é um instante de tempo qualquer. Não existe essa condição nessas contas aí. Essa integral aqui não precisaria ser trabalho sobre a bateria. Essa integral não precisaria ser de 0 até A. Não existe essa condição. É uma integral num comprimento qualquer. Trabalho para deslocar uma carga de um ponto até um outro, ao longo daquele trecho horizontal. Não precisa ser o fio todo. Mas a questão é, enquanto o WDT significa um certo deslocamento do portador de carga na horizontal, se a gente associar o U com DT, isso vai representar qual foi o equivalente deslocamento do circuito na vertical. E isso é o que eu vou chamar do deslocamento H. Aqui, ó, que a gente queria analisar qual é o trabalho quando o circuito sobe de uma altura H. Então, o trabalho realizado pela bateria, no final das contas, é I A B H. Que numericamente é igual ao que a gente tinha feito antes, porém, falando que quem está realizando o trabalho é a força errada. Conceitualmente era a força errada, mas matematicamente dá certo. Eu fico questionando o seguinte: matematicamente sempre vai dar certo se a gente pegar a força magnética que está arrastando o objeto num certo sentido e fazer o produto escalar com aquele deslocamento naquele sentido? Ou seja, fazer um cálculo simples desse jeito, matematicamente sempre vai dar certo, ao invés da gente ir atrás de realmente cadê a força magnética, e no caso, enxergar que é preciso que exista uma força extra aplicada pela bateria para continuar mantendo o circuito com corrente constante, e que é ela quem está realizando o trabalho, então, é a bateria quem está realizando o trabalho, aplicando força sobre os portadores de carga, impedindo que eles sejam freados pela força magnética que surge a componente para trás. Só que depois que você termina, matematicamente dá o mesmo resultado. Se sempre dá o mesmo resultado, não tem alguma coisa indicando que essa conta aqui tem algo nela que, mesmo que conceitualmente está errado, o fato dela sempre dar o resultado certo? Tem alguma coisa aí que, que a gente tem que melhorar a interpretação, mas que tem alguma coisa relacionada com o trabalho aí sim? Bom, óbvio que tem, né? Mas o que me incomoda, na verdade, toda vez que eu chego aqui, eu meio que até esqueço o que me incomoda. Porque às vezes eu paro, reflito melhor, e aí as dúvidas vão ficando mais claras. Depois tem um tempo que eu não dou essa aula e eu esqueço. Mas acho que vocês entenderam o raciocínio. Que... Mas eu acho que eu vou tentar deixar uma seguinte pergunta para vocês. Vocês entenderam o raciocínio, que a bateria quem realiza trabalho, porque
Se a bateria não realizar trabalho, o circuito sobe só um pouquinho, e enquanto ele sobe aquele pouquinho, a corrente do circuito vai morrer. E aí o circuito vai parar de subir. Ou seja, o fato dele subir um pouco significa que ele vai começar a consumir alguma energia interna do sistema, e essa energia, na verdade, é a própria energia do circuito. Você teria um circuito com corrente circulando, e enquanto o circuito está subindo, ele está consumindo energia daquela corrente elétrica. E aí ele para de subir quando a corrente elétrica cessar a, a energia dela. Aí ele começaria a cair. Só que como ele começa a cair, você teria de novo portador de carga se movimentando na presença de campo magnético. Surgiria uma força magnética contrária que iria começar a acelerar as cargas e realizar uma corrente no sentido contrário. E aí ia começar a frear o circuito de cair. Isso ia entrar num movimento oscilatório, tá? O circuito subir e descer. Um sistema, se fosse um sistema não dissipativo, né? Se fosse um sistema conservativo. Mas o que... Acho que eu lembrei uma das coisas que me incomoda. É o seguinte. Do ponto de vista da bateria, a bateria impede que essa componente de força magnética mate a corrente no circuito. Porém, quem está puxando a massa do circuito para cima é essa componente de força magnética, sim. É a componente de força vertical da força magnética que está puxando a massa do circuito toda para cima. Ou não? Não é essa força que está puxando o circuito para cima? Uma coisa é eu calcular quem está precisando fornecer energia para o sistema continuar realizando seu fenômeno, que é, no caso, o movimento para cima, ser puxar o circuito para cima. Então é preciso alguém fornecer energia para isso, então quem está fornecendo energia para isso, ou seja, quem está fornecendo trabalho, é a bateria, para vencer essa força magnética contrária que mataria o circuito. Mesmo assim, quem está puxando o circuito para cima ainda é essa força. Ainda é essa força. Eu não poderia falar que essa componente de força magnética está realizando o trabalho? Ao puxar o circuito para cima? Ah, mas força magnética não realiza trabalho. Essa força magnética resultante está perpendicular ao movimento das cargas. Mas a componente vertical da força magnética não está perpendicular ao movimento do circuito como um todo. Eu não posso falar que ela está realizando trabalho sobre o circuito? O que vocês acham? O fato de ter uma componente só realizando o trabalho, ainda assim não é parte daquela força magnética que é responsável por realizar trabalho? Mesmo que não seja a força magnética toda? Ela nunca realiza trabalho, mas uma componente dela realizando trabalho não é, de certa forma, parte dela realizando trabalho? Ao puxar o circuito para cima? Eu tenho uma sugestão, mas eu não vou dar, vou deixar vocês pensarem sobre isso. Quem está puxando o circuito para cima não é essa força aqui, ó. Embora indiretamente é, mas diretamente não é essa força. O QWV, o QVB, QWB, diretamente não é essa força. Como que a gente pode concluir isso? É só olhar o que está subindo, quais são as estruturas que estão realizando o movimento, e a força magnética está atuando em quem? A força magnética não está atuando no circuito todo, ele está atuando só alguns elementos do circuito. Quem? Os elétrons. Só que o circuito todo está subindo. Por que o circuito todo está subindo se a força magnética só está atuando sobre os elétrons?
E aí o livro, ele faz uma analogia com o caso, por exemplo, da gente empurrar um objeto com uma massa ao longo de uma rampa. E aí a gente empurra não aplicando uma força paralela à rampa. Mas vamos supor que a gente pegue um esfregão. A gente pegue um esfregão e empurre, aplique uma força sobre essa massa na horizontal. Então a força que a gente aplica é horizontal. Porém, a massa vai se deslocar nesse sentido, realizando um movimento na vertical. O trabalho que está sendo realizado para subir a massa, porque na verdade a gente não está preocupado com o deslocamento horizontal. A gente colocou uma rampa porque a gente quer fazer essa massa subir em alguma outra região aqui, uma caçamba de um caminhão, ou subir um degrau, alguma coisa assim. Então a gente usa a rampa para isso. Então a gente está interessado em realizar um trabalho vertical. Para isso a gente empurra esse caixote com esfregão aplicando uma força horizontal para realizar um trabalho vertical. Quem que está realizando o trabalho? É óbvio que quem está realizando o trabalho é essa força F. Quem está realizando o trabalho vertical, tá? A força F é na horizontal e o deslocamento é vertical. É claro que o deslocamento resultante é esse daqui, é um deslocamento inclinado. Mas o trabalho para deslocar a massa na vertical também é realizado por essa força aqui, ó. Por essa força que a gente aplica com o esfregão. Então, se a gente quiser analisar o trabalho realizado somente na vertical, não adianta a gente pegar a força horizontal e multiplicar num produto escalar pelo deslocamento vertical, que vai dar zero, são perpendiculares. Dá a impressão de que essa força horizontal, então, não realiza trabalho sobre o deslocamento vertical, mas ela realiza. Mas quem que é a força que realmente está empurrando o caixote para cima? É uma componente da força normal. Surge a força normal, que tem uma componente para cima e uma componente para trás. E é essa componente para trás que a gente tem que vencer empurrando o caixote para frente. E aí a força normal tem uma componente para cima que vai empurrar o caixote para cima. Porém, a força normal é uma força passiva. Se você não empurrar esse caixote aqui, essa componente de força normal não vai fazer o caixote subir. É preciso que você aplique essa força aqui num valor maior do que a força de atrito estático do sistema. Não só maior do que a força de atrito estático, mas maior do que uma componente peso que vai ter uma componente para trás aqui também, ó. Não, peraí, a componente peso não tem componente para trás, não. Maior do que uma componente peso que vai ter uma componente paralela aqui, à rampa. Tá? Então, de certa forma, o papel da normal aqui é transferir o movimento que você está fazendo na horizontal para a vertical. Então, quem está realizando o trabalho é a sua força horizontal, mas quem está empurrando o caixote para cima é uma componente da força normal. Mas não é a força normal que está realizando o trabalho, é a sua força. É a força aplicada pelo esfregão. E isso é claro, né? Embora é uma coisa bem curiosa, né? E ele usa isso aqui como analogia para argumentar aqui também que, embora quem está empurrando o circuito para cima seja uma componente de força magnética, quem está realizando o trabalho é a força elétrica que mantém as cargas em movimento, impedindo que a corrente vá para zero.
É algo análogo a isso daqui, só que isso daqui é mais fácil de visualizar, né, então a gente usa isso como analogia para facilitar o nosso entendimento do caso do extrator de sucata, onde uma força magnética puxa uma massa para cima, mas quem está realizando trabalho é a corrente elétrica que fica circulando naquele eletroímã do extrator de sucata. Porque à medida que a massa da carcaça do automóvel é arrastada para cima, isso tende a surgir um peso, vamos dizer assim, surgir uma força contrária na corrente elétrica que tenderia a diminuir o valor da corrente elétrica, e é preciso que a bateria vença essa resistência, essa força de resistência. E eu tinha falado para vocês que eu acho estranho, eu até que consigo entender mais fácil o extrator de sucata, mas eu acho estranho quando a gente tem o caso da mesa, onde a gente tem um ímã, aqui, um ímã permanente, que não tem uma bateria, e a gente vai, arrasta outro ímã. Então a gente coloca o nosso dedo aqui, empurra esse ímã para frente, e esse ímã é empurrado também, porque às vezes os polos estão apontados um para o outro, né? Norte com norte ou sul com sul, e aí tenderia a empurrar o ímã. Esse ímã aqui, ele está sendo empurrado por quem? Seria uma força magnética? Ou não? É só uma componente de força magnética? Quando a gente empurra esse ímã, e aí ele vai sofrer um deslocamento. A gente tem que pegar alguma força e multiplicar por esse deslocamento para ter um trabalho. É claro que essa força vai ter algum vínculo com a força que a gente está aplicando nesse ímã, e está sendo transferido a distância para o próximo ímã. Mas nesse caso não tem corrente elétrica. Assim, tem corrente elétrica, correntes atômicas, tá? Mas não tem uma bateria para manter uma corrente elétrica sendo alimentada, não tem uma fonte. Quem que tá... O que que acontece com as correntes atômicas aqui? Será que enquanto um ímã está empurrando o outro, esse ímã está sendo desmagnetizado aos poucos? Porque ele tem que afetar de alguma forma as correntes atômicas ali. Não sei. Isso é algo que eu não entendo. Quebrem um pouco a cabeça com isso. Até o próximo vídeo.